E a gente está de volta com o RS Acontece para falar da PPP da iluminação. Nós mostramos aqui no programa o leilão realizado em São Paulo para a concessão da iluminação pública de Porto Alegre. Essa é a primeira parceria público-privada do Rio Grande do Sul. Agora, Gabriela Lerino, o que muda efetivamente na vida do porto-alegrense? Conosco, o secretário de Serviços Urbanos de Porto Alegre, secretário Ramiro Rosário. Boa tarde. Responda para a gente o que muda então, secretário. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, André. A todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Primeiro, elogiar aqui a beleza do estúdio. Obrigada. Ainda comentava com vocês, a última vez que eu estive aqui era no outro formato. Está realmente muito bonito. Ainda tem ficava muita do luz. lado de fora. E tem luz aqui, hein, secretário? Tem muita luz Tem aqui. muita luz aqui. E luz que a gente está trazendo essa grande notícia para Porto Alegre. Finalmente está batido o martelo, literalmente. Ontem na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, nós tivemos o leilão da PPP de iluminação pública de Porto Alegre. Algo muito esperado por todos nós porto-alegrenses, algo que foi construído ao longo de 2 anos e meio, André e Gabriela, através de um termo de cooperação com o BNDES, que nós firmamos lá em fevereiro de 2017. Escolhemos um caminho talvez mais longo para poder estruturar essa PPP, mas sem sombra de dúvidas mais seguro, justamente porque o nosso estado, a nossa cidade, não tem a tradição de concessões e de estabelecer parcerias público-privadas. Então é importante que a gente reforce isso. Estamos quebrando um paradigma ao conseguir avançar e ter finalmente o leilão da nossa PPP de iluminação pública. O que vai mudar para o cidadão de Porto Alegre? A gente vai pagar mais caro, mais barato pela conta de luz, pela taxa de iluminação pública? Como é que vai funcionar, secretário? A questão da taxa de iluminação pública não tem alteração, neste momento. Ontem, inclusive, o prefeito falou sobre a questão da taxa de iluminação pública, com a previsão que nós temos agora da parceria público-privada, com a efetiva implementação. E é importante aqui reforçar o que vai acontecer de fato na cidade com essa efetiva implementação. O consórcio vencedor do leilão, que ocorreu ontem na Bolsa de Valores, ele terá a responsabilidade, a partir do momento da assinatura do contrato, em modernizar todo o parque de iluminação pública da cidade para a tecnologia LED. Em 2 anos. Ou seja, em 2 anos. A partir de 2020. O contrato tem 20 anos, né? O contrato tem 20 anos. Vamos fazer aqui uma diferença. Primeiro, questão de investimento imediato, mais próximo. Em 2 anos, deverá ser modernizado todo o parque de iluminação, atendendo todas as normas internacionais de luminosidade, de qualidade do serviço. Hoje, para que vocês tenham uma noção dos nossos mais de 104 mil pontos de iluminação da cidade, apenas 13% atingem as normas estabelecidas de qualidade da iluminação. Com a PPP implementada, nós teremos 100% desse índice na cidade e 100% do parque modernizado. E quando a gente fala 100%, às vezes algumas pessoas são céticas, e perguntam, mas na minha comunidade lá, que é mais humilde, vai mudar também? Sim, vai mudar todas as ruas da cidade, todas as praças, todos os parques, desde o bairro mais nobre até a comunidade mais simples. Eu estive em Belo Horizonte nesse período de construção da PPP, onde já existe uma onde PPP. já está sendo implementada a PPP de iluminação pública lá, e nós podemos ir em bairros bem humildes, bairros bem carentes. À noite, madrugada, dá para ir no parque. Muito bem iluminado, e a lâmpada LED, ela aumenta em 3 vezes a percepção dos objetos à noite. Mais Hoje iluminado. a gente tem na cidade a predominância aí do vapor de sódio, que é aquela lâmpada amarelada, mais escura, que dá aquele efeito zebra também, no que a centro gente diz, tem muito ali. Entre um poste e outro tem uma parte que fica com sombra, então a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, uma cidade muito mais iluminada, muito mais segura, com a percepção dos objetos à noite, deixando a cidade mais bonita também. O cidadão não vai pagar mais por isso? Não tem essa previsão. Inclusive, pela economia que foi colocada aqui, daquilo que se estava disposto a fazer de contrapartida, o município, ao parceiro privado. Se teve uma economia aí de cerca de 300 milhões de reais naquilo que se estava previsto como contrapartida inicial da prefeitura. Foi um leilão muito disputado, André. 8 participantes estiveram lá na Bolsa de Valores, apresentaram as suas propostas. Inclusive, é o maior número de participantes num leilão na Bolsa de Valores em 10 anos de Bolsa de Valores de São Paulo. Então, vocês imaginam, de todos os leilões e concessões federais, estaduais, para a forma realmente como foi estruturada essa PPP, muito bem feita pela área técnica, tanto da Prefeitura quanto do BNDES, deu também um incentivo ao mercado que acreditou realmente em investir na nossa PPP. E só para finalizar, André, que tu havias perguntado também do prazo de 20 anos. Além desses investimentos,
o consórcio ficará responsável por fazer a manutenção e a expansão do nosso parque de iluminação, prevendo o crescimento da cidade, obviamente, pontos de luz, ao longo de 20 anos. Isso facilita gestão de contratos, isso dá mais previsibilidade daquilo que efetivamente vai ser executado. O André conhece muito bem os nossos processos licitatórios no Brasil, a dificuldade que é do poder público, muitas vezes, de contratar um prestador de serviços, renovações de contratos, enfim, uma série de garantias, de seguranças que a gente tem, que aumenta a nossa possibilidade de não ter interrupção de serviço. A gente tem um tempo pequeno, mas eu queria falar sobre um ponto que eu acho muito importante. O Rio Grande do Sul tem enorme preconceito com parcerias privadas. Sempre se trata essa questão como privatização. E o sistema de luz, a iluminação pública, não está sendo privatizado em Porto Alegre, está sendo aliado um parceiro privado para o interesse público. Como é que o interesse público é defendido ao longo desses 20 anos? Agora a Prefeitura e a nossa Secretaria de Serviço Urbano será a gestora desse contrato de PPP, nós poderemos focar naquilo que realmente importa. Tirar essa parte da burocracia do dia a dia dos contratos, das dificuldades e amarras da máquina pública, para poder concentrar esforços em fiscalizar a boa prestação dos serviços pela concessionária. Nós teremos, então, essa responsabilidade, o poder público, de aferir, inclusive, se aquela qualidade da iluminação está contento, se está sendo cumprido aquilo que foi estabelecido no contrato. E, obviamente, sempre vamos contar com o apoio da imprensa, da população, para poder cobrar um resultado efetivo para a nossa cidade. Vamos 15 segundos, por favor, pessoal, de cima, para rapidinho responder ao Marcelo Blon, que pergunta: a economia não vai refletir numa queda no valor da taxa de iluminação pública? Essa taxa da iluminação pública, que inclusive é uma das perguntas que tem chegado, né? Inicialmente não, né? Não há essa previsão e está aberto, inclusive, para uma possibilidade de redução no futuro, né? Mas isso agora vai ser feita toda um estudo de estruturação da implementação, inclusive, dessa PPP, do plano de negócios ao longo de 20 anos, dos investimentos que serão realizados e porque também nós temos aí a nossa contribuição de iluminação pública também, que ela pode, inclusive, ser desvinculada para poder ser aplicada em outras áreas de interesse também da população. Obrigado, secretário. Obrigado a vocês. Parabéns pelo resultado. Nós estamos muito felizes, empolgados com essa batida de martelo, literalmente, lá na B3 para a nossa cidade. Dia histórico para Porto Alegre. Coisa boa. Obrigada.